Fala galera, eu sou o professor Rian, sejam bem-vindos ao canal. Vamos a mais uma dica de língua portuguesa, mas antes de mais nada, fica aquele recado, inscrevam-se no canal Professor Rian, deixem o like no vídeo e se puderem também compartilhem esse vídeo para todos os amigos, para a gente matar todas as dúvidas que vocês têm de língua portuguesa. E o assunto de hoje é um assunto que ainda gera muita dúvida, porque se tem uma coisa que gera preocupação para todo estudante de língua portuguesa é crase. Muita gente não consegue entender como é que funciona a crase. Até porque muita gente fica decorando regra ao invés de entender como é que funciona, como é que se dá esse processo de crase. Então, antes de mais nada, a dica é: não fique somente decorando, entenda como a coisa funciona, até porque só decorar pode trazer alguns problemas para vocês. Por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo lembra da regra: antes de palavra masculina não ocorre crase. Você já decorou isso? Antes de palavra masculina não ocorre crase. Tenham bastante cuidado com isso. A pergunta do vídeo de hoje é exatamente essa. Vamos lá? A pergunta é: ocorre crase antes de palavra masculina? Vamos resolver isso? Bom, antes de mais nada, galera, é importante a gente lembrar o seguinte: crase é um fenômeno. É a fusão de dois elementos num só. Um desses elementos, fundamentalmente, é a preposição. Preposição a, que se une a outro elemento iniciado por a. Que elementos são esses? Pode ser o artigo, seja ele no singular ou plural, a ou as. Pode ser o pronome relativo, seja no singular ou no plural, a qual ou as quais. O detalhe é que tem que começar com a. E também pronomes demonstrativos. E aí que está o detalhe. Porque os pronomes demonstrativos que começam com a são aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, a e as. O detalhe todo tá naquilo que vem imediatamente após o a preposição. Presta bastante atenção no que vai acontecer nas situações que eu vou apresentar no próximo slide. Vamos lá? Vamos lá. Se eu chego e falo assim para vocês, ó: encontrei aquele carro. Quem encontra alguma coisa ou encontra alguém. Nesse caso, encontrar é o famoso verbo transitivo direto. Verbo transitivo porque pede complemento, direto porque esse complemento não tem preposição. Encontrei aquele carro é o objeto direto em que o núcleo é carro, palavra masculina. O aquele é um adjunto adnominal, termo caracterizador e especificador de carro, beleza? Análise sintática feita, vamos fazer uma substituição. Quem encontra alguma coisa. E quem se refere? Quem se refere a alguma coisa ou a alguém. Vamos botar o verbo referir-se aí? Como é que fica a frase? Vai. Refiro-me àquele carro, não é isso? Ué, Rian, você acabou de dizer. Quem se refere a. Não tem que ter a preposição? Pois é. Agora a pergunta é, você fala refiro-me a aquele carro? A aquele carro? Você pronuncia o a separado do aquele? Galera, me ajuda, vai. Quem se refere a. O verbo referir-se é transitivo indireto. Por que é indireto? Porque exige a preposição a. Então o que vai acontecer? Eu vou ter o a preposição do verbo referir-se mais o a do aquele pronome demonstrativo que especifica carro. Galera, a mais aquele, o que acontece? Ocorre a crase. Mas galera, esse aquele craseado não precede carro, que é uma palavra masculina? Ah, Rian, mas eu estava falando com artigo. O problema é esse. Quando você aprende regra, você aprende assim: não ocorre crase de palavra masculina. Não está especificando se é com artigo e tal. Não. É essa que é a questão. Ocorre crase de palavra masculina? Sim, desde que, nesse caso, eu tenha o pronome aquele ou aqueles que precedem palavras masculinas. Concordam comigo? Então tenha muito cuidado com essa generalização, que às vezes a gente põe uma regra na cabeça e às vezes a pessoa diz: ué, crase de carro, o carro é masculino, não está certo. Apesar de você às vezes saber conectar o a com aquele, cuidado, essa decoreba pode te prejudicar. Dá uma outra olhadinha nessa situação que também é muito famosa, que é no caso da crase, subentendendo a moda de. Muita gente ouviu falar isso em relação a situações de cardápio, né? Frango à parmegiana. Não sei se vocês sabem, mas frango à parmegiana, aquele franguinho, a milanesa com queijo, presunto e um molho, delicioso, né? Queridos, frango à parmegiana é
Tem ocorrência de crase, por quê? Porque você subentende a ideia de a moda de. Não sei se vocês sabem, mas frango à parmegiana é oriundo de Parma, na Itália. Frango à moda de Parma, a moda parmegiana. Se subentende a expressão a moda de, ocorre crase. Vocês sabiam que lasanha à bolonhesa é a moda de Bolonha, também da Itália? Então veja aqui, é a mesma coisa de milanesa, moda de Milão. Bife à milanesa, moda de Milão. Lasanha à bolonhesa, moda de Bolonha. Então ocorre crase. Agora, churrasco a Osvaldo Aranha. Você sabia que Osvaldo Aranha foi um diplomata brasileiro que sempre que ia a um determinado restaurante pedia que colocassem alho frito sobre a carne? Por isso que você vai a um restaurante e pede churrasco a Osvaldo Aranha, esse churrasco vai ter sobre a carne alho frito. Aquele alhinho frito como de frango a passarinho, sabe? Então, churrasco a Osvaldo Aranha, vejam, nesse caso é a moda criada pelo Osvaldo Aranha. Então, por mais que Osvaldo Aranha seja um nome próprio masculino, veja que por subentender a moda de, ocorre a crase. A moda de é uma locução prepositiva formada pela palavra moda, que é feminina. Então, ó, crase. A moda de Osvaldo Aranha. Ele vai cortar o cabelo a Ronaldinho, ou seja, a moda do Ronaldinho, na verdade, a moda criada pelo Ronaldinho. Nesse caso, veja que esse a preposição vai se juntar ao artigo de moda, juntou essa locução prepositiva a moda de que está subentendida nessas expressões. Veja que vai ocorrer crase, mesmo sendo Ronaldinho um nome próprio masculino e, consequentemente, muita gente, não ocorre. Ocorre sim, nessas duas situações. Se eu juntar o a preposição com o pronome demonstrativo aquele ou aqueles, não é isso? E se vier subentendida a ideia de a moda de, como é nos dois últimos casos aí, churrasco a Osvaldo Aranha, cabelo a Ronaldinho, já caiu muito em prova. Ele usa sapato a Luís XVI, a moda de Luís XVI, percebeu? Então, galera, cuidado. Existem muitas regras? Existem, mas só decorar a regra pode te limitar e acabar gerando problema para vocês, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, curtam, deixem seu like no vídeo e compartilhem essa nova dica. Valeu? Vamos estudar!